Então, Gênesis 26. Gênesis 26. Eu pretendo falar sobre dízimos e ofertas. Mas não vou abrir Malaquias 3, não. Deus vai falar espero, de um modo diferente. Gênesis 26 diz o seguinte, olha. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei essas terras. Na tua descendência, está falando sobre Jesus, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula agora para o versículo 12. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque nos filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no mesmo vale e acharam um poço de águas nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vou ler um pouco mais. De Gerar foram com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal,
como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Até aí. Então veja, Isaac, filho de Abraão, estava na mesma terra, e diz que veio uma fome, ou seja, uma seca, tal qual nos dias de Abraão, do pai dele. O que ele faz? Assim, eu vou fazer o que meu pai fez, vou para o Egito. Porque quando aconteceu lá atrás, Abraão foi para o Egito. Deus deixou ele ir para o Egito. E agora, o que ele pensa? Bom, vou fazer a mesma coisa que meu pai. Deu certo para ele, vai dar certo para mim. E nem sempre é assim. Aí, a hora que ele estava indo, ele passou para falar com Abimeleque, que era já amigo do pai dele, que conhecia o pai dele. E ele estava caminhando para o Egito. Mas quando ele foi, Deus interviu. Ou interveio, não sei o que é o certo. Deus veio e falou, não faça isso. Fica na terra que eu te falar, porque aqui, nessa terra, eu vou te abençoar. Irmãos, tem lugares que, quando a gente não está na vontade perfeita de Deus, Deus ainda abençoa. Mas o lugar onde a bênção de Deus é completa, é onde Deus quer que a gente fique. A gente às vezes toma lugares e caminhos errados na vida, e porque Deus é tão maravilhoso e misericordioso, Ele vai e abençoa ainda assim. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ou seja, uma multiplicação a 30, 60 e a 100 por 1. O lugar onde Deus pode realmente abençoar 100 por 1 é no centro da vontade dEle. Então o que ele fez, Isaac? Tá bom, ficou. Porque Deus deu promessa, olha, eu vou abençoar a você, a tua descendência, etc, etc. Como fez Abraão? Ele creu e ficou, apesar da seca, apesar da fome, apesar das dificuldades. E diz ali que no mesmo ano, Deus abençoou o cara tremendamente. Ficou riquíssimo. Bom, como é que ele ficou riquíssimo? É para se perguntar. Porque se não tinha, o que mudou? Se tinha seca, se tinha fome, o que mudou? Deus fez com que chovesse só na terra dele. Não foi isso não. Pelo menos não tem nada que diga que Deus fez um milagre. No fundo foi um milagre, mas não foi assim. O que aconteceu? Eu me perguntava sobre isso. O que aconteceu? Por quê? A gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Mas do que isso tudo está dizendo aqui? De poços. Poços, porque quando Abraão saiu e tinha cavado poços lá, os filisteus foram lá e entulharam os poços, jogaram terra. E quando Isaac achava lá água, aí, opa, essa água é nossa. Agora é nossa. E apesar de toda a inveja que tiveram de entulhar poços, porque quando a gente anda na vontade do Senhor, o diabo vem, o inimigo vem para entulhar nossos poços, irmãos. Não muda, a história não muda. É sempre assim, sempre foi assim. E agora então, qual foi o segredo? O que aconteceu? O que eu entendo, o meu entendimento, é que quando Abraão
foi lá para o Egito, os egípcios que tinham tecnologia incrível na época, que não é que eles construíram as pirâmides, eles encontraram as pirâmides quando estavam lá, entendeu? As pirâmides já estavam lá, então eles receberam coisas que não vou falar aqui agora, mas ensinamentos de quem já vivia lá antes, que acabou lá no dilúvio, mas eles tinham entendimentos incríveis. E quando Abraão vai para lá, para o Egito, ele então vê como era feita a irrigação, vê como pegava a água do Nilo, como que faziam as valas e irrigavam a terra, como que era próspera aquela região. E agora, está tudo bem, voltou para a terra prometida. E o que Deus faz então? Aí Isaac entende que ele podia cavar poços e podia também, com a água dos poços, não pegar um balde para beber água, para sobreviver, mas podia irrigar a terra. Essa foi a revelação. Algo talvez impensável, ou impensado. Porque só a terra dele prosperava. Porque tinha água. Mas não adiantava ter somente o poço, porque os filisteus pegavam a água, tomavam os poços dele. Então não era somente a água do poço, é o que fazer com a água do poço. Amém. É isso que a gente precisa entender, que Deus dá quando a gente serve ao Senhor. As estratégias que ninguém pensou, que ninguém entendeu, que ninguém atinou, e Deus pode dar. Eu estou falando aqui sobre que esse cara ficou riquíssimo. Ficou riquíssimo porque, não porque ele tinha bênçãos, mas porque ele era a bênção. Ele era a bênção. E se Deus fez isso com alguém lá atrás, que nem tinha o Espírito Santo, vocês forem ver, eu pulei o versículo de 7 ao 11. Daí você vai entender como que as pessoas eram. As burrices que faziam, desculpe falar assim, mas era isso mesmo. Porque ele cometeu o mesmo erro do pai dele, com relação à sua esposa. Então, mas se nós temos o Espírito Santo em nós, irmãos, nós temos uma vantagem enorme. Porque ainda que o mundo nos odeie, porque ainda que haja seca, ainda que haja dificuldades, Deus pode nos prover sempre. Sempre. Amém. Eu me converti numa igreja que na época não tinha pastor, uma igreja pequena. Frequentei aquela igreja por 11, 13 anos, não lembro. Uma igreja muito tradicional, pessoas muito queridas. Mas na verdade eu me converti num colégio. E tinha um dos rapazes que foi usado por Deus para minha conversão, Sérgio Paulo. Se um dia você vir isso, querido, saiba que eu te amo muito. Era uma pessoa que estava na minha frente, tinha uma família evangélica, tinha tido experiências, tinha um coração no Senhor e eu era recém-convertido. E eu me grudei nele, porque ele estava muito à minha frente. Aliás, esse é um segredo da minha vida. Busque estar com pessoas que estão na tua frente e tem algo para te acrescentar. Amém. Pode ser ter pessoas mais velhas, pode ser o que for. Se naquela área aquela pessoa é a pessoa, sabe, gruda nela. Gruda nela. Amém. Eu era muito amigo dele. E eu lembro que ele falava assim, Wagner, eu quero ser um missionário. E a gente, 17 anos, 18 anos,
eu falava assim, olha, eu quero fazer engenharia. Quero fazer engenharia. Mas, Sérgio, eu lembro perfeitamente. Aí nós vamos nos casar, mas não se preocupa, porque acho que com o dinheiro que eu vou ganhar, dá para sustentar a minha casa e a tua. Então a gente pode fazer essa parceria. Você vai lá, faz o que Deus te falar para fazer, e eu acho que dá para sustentar a tua esposa, a minha esposa, que Deus vai dar no dia. Eu já tinha esse coração. E eu nem entendia sobre dízimo, porque na igreja ninguém falava nada sobre dízimo. Nem tinha pastor. Depois, eu lembro quando veio pela primeira vez, depois de muito tempo, uma pessoa de fora, que eu não lembro o nome, e pregou sobre dízimo e oferta. Foi a primeira vez, depois de quase um ano dentro da igreja, que eu fui ouvir falar sobre dízimo e oferta. Olha só. E eu achei aquilo, sim, desafiador, sabe? Eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Depois de um certo tempo veio um casal para a igreja. Essa igreja, o pastor principal, ele era reitor de um instituto bíblico. Um bom instituto bíblico no Brasil. E veio um casal, aliás, uma família do interior, frequentando nossa igreja, e ele estava estudando no seminário, para estudar no seminário. E eu pensei assim, poxa, eu não sou seminarista. Minha única experiência quando eu entrei num seminário, uma única aula, uma única vez que eu estava visitando, foi horrível. Horrível. Me deu vontade de virar assim e ir embora. Então não vou nem contar aqui. A minha experiência não foi boa naquele dia. Mas eu pensei assim, poxa, chama-se Edson. Pensei assim, eu vou pagar o seminário para esse cara. Eu, com todo meu dinheiro, era um estagiário. Estagiava na Telefônica. E eu paguei o seminário dele todinho. Eu não lembro quantos anos foram, 4, 5 anos. E tinha vez que todo o dinheiro que eu recebia no estágio ia todinho lá para pagar o seminário dele. Porque imaginei o seguinte, amanhã esse cara vai ganhar almas. E eu vou ser parceiro dele. Amém. Vou ter meu galardão junto com ele. É assim que eu penso. Um dia esse cara vai ser, não sei, um pastor, vai ser um missionário, e ele vai ganhar vidas. E quando ele ganhar alguma vida, eu vou ter uma participaçãozinha nisso. Foi o que eu sonhei. E foi, não vou dizer para vocês que foi fácil, porque não foi um dia, não foi um mês, foram anos. E fiquei sabendo depois que, quando ele se formou no seminário, ele não foi nada disso, infelizmente. Mas que Deus o abençoe. Aí você fala assim, bom, então você foi um tonto. Você foi um tolo, porque você investiu tudo e aqui não deu em nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, o que eu creio, tá? É que as intenções, Deus vê as intenções do coração. Então, nas intenções, todas aquelas vidas que aquela pessoa podia ganhar, Deus me abençoe em todas aquelas intenções. Amém. Você conhece a parábola do... Parábola não, sim, a parábola que Jesus falou sobre
o trabalhador que foi para a vinha. Um chamou de manhãzinha, foi na praça, ó, vai lá trabalhar lá na minha lavoura. Foram lá. Outro foi a meio-dia, ó, o que você está fazendo aqui? Não tenho um trabalho e tal. Vai lá trabalhar, cara. Eu vou te pagar o que é devido. E aí, por último, faltava 1 hora para acabar o expediente. Encontra uma pessoa, vai lá trabalhar. O cara trabalhou 1 hora. E o Senhor diz, né? Jesus disse que começou a pagar do último, que chegou por último, até o primeiro. E a hora que chegou para pagar por último, ele ganhou integral. O salário de um dia. Aí os outros pensaram, bom, então, a hora que chegar para mim, vou ganhar mais. Mas quando chegou para o último, quando chegou na sequência, aquele que foi logo de manhã, ele ganhou a mesma coisa. Falou assim, mas espere um pouquinho, isso é injusto. Por que injusto? E o Senhor disse, por que injusto? Não é meu o dinheiro? Eu não posso dar como eu quiser? Eu não prometi para você o salário de um dia? Está aqui o salário de um dia. E para o outro, eu quis dar para ele o salário de um dia. E eu entendi que Deus, ainda que nós estejamos, por exemplo, digamos que Deus prometa para você, te dê uma promessa, e você está caminhando para o cumprimento daquela promessa. Ou seja, Deus te deu uma promessa e você está obedecendo a Deus, está fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Mas digamos que Jesus volte hoje e sejamos arrebatados. E não dê tempo de que aquilo tudo se cumpra. Ainda assim, você vai ganhar por aquilo que você foi chamado para fazer e se dispôs a fazer. Amém. Então eu creio que aquelas vidas todinhas do seminário, vou ter a minha parte, sim. Não sei como. Deus faz, o problema é dele. Mas eu aprendi coisas. Eu aprendi a não desanimar nessas coisas, não olhar para as pessoas, olhar para o que Deus fala. Quando se diz sobre dízimos e ofertas, você viu, o pastor acabou de falar aqui, foi experiência dele. Ninguém está falando de coisas, porque a Bíblia diz, as pessoas chegam lá e falam em Malaquias, né? Trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja provisão na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Mas e aquele texto que diz também, provai e vede que o Senhor é bom? É que eu posso provar a Deus só com relação aos dízimos e ofertas? Não. Eu posso provar o quanto Deus é bom, porque Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando? No dinheiro? Não em tudo. Eu posso provar Deus em tudo. Porque Ele é bom. Eu fui trabalhar, já formado, e eu nunca dei dízimo. Dízimo é 10%. Deus sempre me desafiou a dar mais que 10%. Sempre. Eu sempre dei muito mais que 10%. E eu lembro nessa empresa mesmo, que chegou uma época, a empresa passou por vários altos e baixos, e chegou uma época que eu fiquei sabendo antes, no feriado, porque a pessoa de RH, era meu amigo, falou para mim, olha, tem uma lista enorme de demissões agora. E vai ser, e o teu nome, e passou o nome dos meus amigos lá. Meu departamento quase todo. Estão na lista. Wagner, eu falei isso para você porque eu fiquei assim, fiquei chocado e tal. Feriado, eu sei disso, mas eu preciso se preparar. Porque a semana que vem vai ser divulgada a lista. Já está aqui, ó.
no RH. Hã? O facão. Aí que eu fiz? Poxa, Senhor, meu dinheiro tem sido para o nosso sustento, mas tem sido também para o teu reino. E tem sido mesmo para o reino do Senhor. Aí eu falei para Celi, olha, vai para o retiro, era um retiro que ia ter, vai para o retiro, de que eu vou ficar. Graças a Deus, nessa época eu já era batizado no Espírito Santo. Vai que eu vou ficar e eu vou orar. Está lembrada? Quando eu não sei o que fazer, eu sei o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, nós já sabemos o que fazer. Amém. E eu fui, né, eu estava com tudo pronto, mas fiquei, porque com aquela notícia. E fui orar. E lá depois de um certo tempo, Deus me deu uma paz muito grande. E falou comigo que eu não ia ser demitido. Aí eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Não tinha acontecido, mas fiquei muito feliz. Porque foi durante esse feriado. Daí eu peguei, pensei bem e falei, mas espera um pouquinho, Senhor. Só eu não. Eu quero que os meus amigos também, nenhum deles seja demitido. E sabe o que Deus falou? Tá bom. Tá bom. Aí chegou o feriado. Eu não lembro se era carnaval, eu não lembro que feriado que era. Feriado prolongado. Teve um retiro. E veio a semana, entrou aquela semana, entrou outro. E um mês. E nada aconteceu. Deus reverteu completamente. Aleluia. Porque, irmãos, Deus tem compromisso com a palavra dele, sim. Amém. Provar e ver de que o Senhor é bom. Ele é bom. Depois de muitos anos eu saí daquela empresa. Eu fui demitido. Eu não sabia, o presidente me chamou e falou, eu preciso demitir você. E não foi fácil, foi uma época muito difícil. Mas eu fiquei sabendo, depois, tinha muitos amigos, 11, 13 anos dentro da empresa, que eu fui a última pessoa a ser demitida e que recebeu os direitos. Foi a única pessoa que recebeu todos os direitos. Quem saiu depois de mim ficou na justiça, não recebeu nada. Tanto que para mim foi dado a empresa pagou uma consultoria chamada Outplacement, uma empresa para me recolocar no mercado, mas eu não quis ir para essa área. Foi quando a gente começou o negócio próprio. Então eu estava demitido. A igreja começou aqui num domingo. A igreja Esperança hoje, né? Sim. Começou num domingo, ou num sábado, não lembro mais. Acho que foi num sábado. E num dia antes, na sexta-feira, eu fui demitido. Eu estava com o dinheiro da rescisão na mão, todo ele, e depois começando o negócio do zero. E aí veio a loucura. Não faça isso se Deus não falar de verdade. Mas Deus falou isso para mim e eu fiz. Porque eu continuei dando desempregado. Sem nada, sem um tostão.
assim, de receita, nada, não entrava nada, começando a empresa do zero. Aliás, nem sabia exatamente o que ia fazer. Deus falou, me desafiou a continuar dando o meu dízimo como se nada tivesse acontecido. Como se eu estivesse trabalhando ainda. Aí é osso. Aí é osso. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Mas tem uma coisa. Eu não acredito num Deus que vai me deixar passar necessidade. Porque eu vi um monte de testemunhos. Deus sabe, cada um Deus age de um jeito. Mas assim, da pessoa estar naquela... passando fome na última latinha de ervilha na despensa, aí Deus manda... Eu falei, Senhor, eu não quero isso. Eu vou fazer o que o Senhor está falando, mas eu não quero isso. Eu não creio num pai assim. Eu não creio, de verdade. Tudo bem? Tá bom. E foi assim, irmãos. Durante um ano. Quando faltou no banco lá, na minha reserva, tinha o último valor da minha rescisão, das minhas economias e tudo que a gente tinha. Quando chegou no último mês, eu fechei o primeiro contrato, depois de quase um ano. E depois disso, Deus começou a acrescentar com lutas, né? Com dificuldades, com muita batalha. E nunca faltou. Nunca faltou. Aleluia. Nunca faltou para os meus filhos, nunca faltou. Faltou alguma coisa? O diabo tem tentado entulhar meus postos várias vezes. Várias vezes. Já por algumas vezes, por levante assim do inferno, eu quase fali. De verdade. Mas para quem não me via, eu estou comentando isso, vocês nunca ouviram isso aqui. Vocês nunca ouviram isso que estou falando aqui. Mas quem me via achava que está tudo bem. Nos dízimos, nas ofertas, naquilo que a gente sempre fez. Porque a vida cristã, eu penso assim, né? Não pode ser viver um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. A gente tem que ter essa segurança no Senhor, porque provai e vede que o Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Vocês viram o que aconteceu agora comigo, no início do ano. Vocês sabem o que aconteceu. Eu não vou falar aqui, porque está sendo gravado. Vocês viram como Deus livrou. Como Deus livrou. E quem participou agora da reunião de oração na segunda-feira agora? Que dia é hoje? 26 de junho de 2022. Quem participou da reunião de oração agora na segunda-feira, eu compartilhei a coisa absurda, o levante absurdo que veio sobre mim de novo. De novo. Você fala para mim agora, Wagner, 26 agora, domingo, está resolvido? Eu nem tenho notícias. Tentei ontem saber, antes de ontem, eu nem tenho notícias, não tenho notícias. E isso, qualquer pessoa na plena sanidade perderia no mínimo uma noite de sono. Eu não perdi nenhuma noite de sono. E eu estou falando isso agora porque eu sei que Deus vai reverter a situação. Amém. Eu não sei como, mas estou usando minha fé aqui, estou dizendo, estou declarando. E agora, porque estou declarando, o Senhor que está ouvindo, passou a ser problema dele. Porque eu estou declarando o que ele falou.
o que Ele me ensinou, está na palavra. Uma injustiça terrível contra mim, a nossa empresa. Então Deus vai... Irmãos, se uma pessoa como eu, com todas as falhas, pessoas como nós, com todas as falhas, nós buscamos honrar ao Senhor, você acha que o Senhor vai falhar comigo? Deus não vai falhar comigo. Olha, Deus não vai falhar comigo. E Deus não vai falhar com a gente. Não vai falhar com você. O que eu estou dizendo, tudo que eu estou tentando compartilhar aqui, eu sei que vocês teriam experiências muito maiores, melhores para falar. Eu podia passar horas comentando aquilo que Deus tem feito. Como Deus tem nos abençoado. Amém. Coisa assim, até nessa fase de crítica, de pandemia, de Covid, eu tive crescimento. Aleluia. Eu me recusei a fechar um dia. Eu me recusei a ficar em casa um dia. Me recusei. Porque ou eu creio naquilo que eu tenho falado, ou eu me recusei. E Deus nos abençoou. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Não é nada merecido. É a misericórdia dele, a graça dele. Até com um monte de cestas básicas que doamos. Eu via pessoas lá, vi alguns vídeos, pessoas de outras igrejas passando pelas ruas, né, coletando alimentos, tal, né? E eu fiquei pensando, poxa, Senhor, que esforço maravilhoso, né? As pessoas se preocupando com as pessoas que não tinham nem como sair para comprar. Sair para se alimentar, tudo fechado, principalmente em São Paulo. Aí eu falei, poxa, pera um pouquinho, Senhor, me dá uma estratégia nisso. Aí eu lembrei, bom, as empresas, tem empresas que fornecem cestas básicas. Então, compramos um monte de cestas básicas e mandamos entregar cestas prontinhas aqui. E outros lugares que nem vieram para cá e nós mandamos entregar também. Amigos nossos foram abençoados. Pessoas necessitadas foram abençoadas. Estratégia. Quantas estratégias Deus já nos deu? Só sobrevivemos porque Deus nos deu estratégias que ninguém mais tem. Eu fabrico um produto que tudo que eu li, consultores, todo mundo diz o seguinte, tem 4 modos de fazer. 4 modos de fabricar aquele produto que envolveria milhões, que eu não tenho, não tinha. Mas Deus me deu a 5ª. Como isso? Foram centenas de testes, centenas, nos meus sábados, nas minhas horas vagas, mas me deu. Aleluia. A estratégia que Deus deu para Isaac. Ficar na terra, irmãos, ouvir o Senhor, crer na palavra, crer nas promessas, irmãos, vale a pena. Amém. Vale a pena. Amém. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele disse, Ele vai cumprir. E não é fácil, não tem ninguém dizendo que é fácil. Mas Deus abençoa. Nos moldes mais variados. Eu fui ministrar o início de ano aqui numa igreja em Curitiba. Irmãos muito queridos. E sempre que eu vou para algum lugar, é óbvio, eu nunca peço nada. Nunca, nunca. Nunca espero nada. Eu acho que Deus tem me abençoado, eu tenho que ser bênção. Mas dessa última vez, quando eu cheguei em casa, porque é o seguinte, né?
A Celi sempre chega com presentinhos para a Celi. As irmãs lá dão presentinhos. Eu falo, poxa, pera um pouquinho, eu que vim, eu que estou aqui e ela que ganha presentinho. Mas o que as irmãs falam? Assim, olha, mas falaram isso para mim. É que, poxa vida, você podia estar na tua casa, com a tua esposa, e ela abriu mão da tua vida para que você estivesse aqui nos abençoando. Irmãos, isso para mim já quebra, já vale tudo. Mas quando eu cheguei agora essa última vez, no meio de uma sacolinha, tinha um dinheiro. Um monte de dinheiro. Uau! 2.000 reais. Uau! 2.000 reais. Que o irmão generosamente colocou no envelope e endereçou a Celi. Acho que porque ele sabia que eu não ia ser. Está escrito assim, para a serva do Senhor. Então, para a serva do Senhor. E aí que eu fiz? Falei para ele, olha, poxa, por que você fez isso, irmão? Muito obrigado, mas por que você fez isso? Eu disse, não, Deus falou para eu fazer. E o que ela fez? Não foi no shopping. Ela pegou, tinha a irmã que esposa de um pastor, amigo nosso, que faleceu, viúva, com necessidade. Foi e deu tudo lá. Aleluia! Dinheiro vindo. Glória a Deus! E eu falei para aquele irmão, olha, Deus vai te abençoar, não lembro mais quantas vezes, olha, X vezes, foi o que Deus falou para mim. E se você estiver vendo um dia, pode crer que X vezes Deus vai multiplicar aquele dinheiro. Porque é assim que eu creio. Amém! Então, é isso. Eu creio que o dinheiro é uma ferramenta. Foi entregue com um bilhetinho para a serva do Senhor. Foi o mesmo bilhetinho que veio para a serva do Senhor, a Celi entregou para essa irmã com o mesmo bilhetinho para a serva do Senhor. Então, Amém! glória a Deus. Dinheiro é para isso, irmãos. Os recursos são para isso. Mas nosso Deus não mudou. Desde Isaac, desde Abraão, até hoje. Então, vou te desafiar a chegar aqui e dar um dízimo e oferta. Não, nós já sabemos disso. Todos que estão ouvindo, um dia vão ouvir, já sabem disso. A gente precisa crer em Deus. Amém! Em todas as áreas. Todas as áreas. Estou feliz que meu filho esteja aqui ouvindo isso, porque são sementes no coração dele. Amém! Então, nada tem nos faltado e nem vai faltar. Amém! No final de tudo, Jesus chegou para os discípulos, antes de subir, e falou assim, quando eu vos mandei de 2 em 2, sem alforje, sem dinheiro, sem provisão, porventura vos faltou alguma coisa? Não! Não, Senhor, nada nos faltou. Não vai faltar. Amém? Amém! Amém.